Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Alexandre Autotech, treinamentos online na área, trazendo para vocês conteúdo de qualidade. Hoje a aula aí de resistência elétrica. Você já domina os conceitos da resistência elétrica, importantíssimos na sua oficina, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, para você matar rapidamente defeitos aí elétricos de veículos nacionais e importados. Vem comigo, vem aprender depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Para que serve? Como funciona? Bem, o nome ele já é bastante sugestivo. Resistência vem da palavra resistir e elétrica vem de eletricidade. Então, resistência elétrica significa algo que resiste à passagem da eletricidade. E é isso que nós vamos aprender agora, com todos os conceitos, exemplos aqui bem desenhados no quadro, bem didático para vocês colocarem na sua mente o que é a resistência elétrica, como ela funciona. Isso muda o seu modo de pensar na hora de fazer um diagnóstico. Então vamos lá, pessoal. Resistência elétrica. Todos nós já sabemos que dentro de um fio de cobre, um bom condutor, é possível que a gente tenha ali um fluxo ordenado de corrente elétrica. Fluxo ordenado de corrente elétrica, ou em outras palavras, passagem de elétrons por dentro de um fio. Isso acontece quando eu interligo nesse fio um polo positivo, um polo negativo, criando uma DDP, diferença de potencial, que pode ser de 12 volts, 24 volts, 48 volts, e a partir do momento que eu crio essa diferença de potencial, naturalmente, através das leis da física e dinâmica de elétrons, eu vou ter um fluxo ordenado de elétrons, que conhecemos como corrente elétrica. A partir do momento que eu tenho uma corrente elétrica ativa através de um fio condutor, naturalmente, de qualquer material, de qualquer condutor, seja ele o cobre, o ouro, a prata ou algum outro metal, eu vou ter naturalmente uma resistência elétrica. O que seria essa resistência elétrica? Resistência elétrica é a resistência desse material, desse fio, propriamente dele, a resistência à passagem de elétrons. Então eu tenho aqui no meu desenho vários elétrons passando, né? Nesse sentido, melhor dizendo, porque é do negativo para o positivo. Então eu tenho aqui elétrons passando e no meu fio de cobre, eu vou ter aqui naturalmente barreiras. Barreiras. Resistência. Resistência à passagem de elétrons através daquele fio. Então todo material, todo condutor, cobre, ouro, prata, outros metais, todos eles têm uma resistência elétrica. Com que eu posso comparar essa resistência elétrica? Um material de baixa resistência elétrica. É o ouro. Ele é o melhor condutor elétrico que nós temos. Porém, se já estão roubando os fios de cobre aí na sua cidade, imagine se eles fossem de ouro. Será que ia sobrar algum fio na sua cidade? Dificilmente, na minha também não. Mas, como temos o cobre, que é mais acessível, mais barato e é um ótimo condutor elétrico, nós utilizamos comumente aí o cobre como condutor elétrico, melhor custo-benefício. Então, se esse fio aqui fosse de ouro, então ele teria menos resistividade elétrica. O que eu quero dizer com isso? Ele teria menos uma barreira interna aqui, ó. Os elétrons passam mais fácil por aquele fio. Os elétrons encontram menos resistência. Então, a resistência elétrica, repetindo, para fixar na nossa mente, é a característica de um meio condutor de resistir à passagem elétrica, quando é aplicada uma diferença de potencial. Então, em outras palavras, é a força ali própria do material, do cobre, do fio, que resiste à passagem de elétrons. Ele deixa os elétrons passar? Ele deixa. Os elétrons passam. Mas ele tem uma resistênciazinha ali, ele também não vai deixar barato de graça, né?
ele tem uma resistênciazinha, não é todos os elétrons que conseguem passar. Quer ver um material que tem uma alta resistividade elétrica? A borracha. A borracha é um material que tem altíssima resistividade elétrica. Você, quando precisa tocar em um circuito energizado, você pega num alicate e o alicate ele é encapado com borracha, correto? Embora o alicate seja de metal, ele é encapado com borracha, porque você sabe que na borracha você não vai tomar choque, porque ela tem uma altíssima resistividade elétrica. Ela não permite a passagem de uma corrente elétrica através dela. Então, se esse fio aqui, vamos imaginar que ele fosse um fio de borracha, então ele teria uma altíssima resistência elétrica no seu interior, e isso, naturalmente, da própria construção do material, iria impedir que esses elétrons conseguissem passar de uma ponta a outra. Os elétrons eles não conseguem chegar na outra ponta do material. É por isso que a borracha ela é um isolante elétrico e não um condutor elétrico. Então, tudo que existe no universo, todos os materiais, eles possuem um valor de resistência elétrica, sendo o cobre o melhor custo-benefício de resistividade elétrica, de condução elétrica para utilizarmos, e a borracha é um material que não conduz eletricidade. Você quer ver, por exemplo, a água tem a sua resistência elétrica baixíssima. Você já ouviu falar que se um fio energizado cair dentro de uma piscina e você dentro da piscina, sem encostar no fio, você toma um choque? É porque os elétrons eles circulam através da água. A água é de altíssima condutibilidade elétrica. Ela tem uma baixa resistência. Então, resistência elétrica, pessoal, é isso que significa resistência elétrica. Então, lembrando, resistência elétrica é a característica própria de um material a resistir à passagem de elétrons quando aplicada uma DDP, diferença de potencial, podendo ser ela de 12 volts, 24 volts, 48 volts, inúmeros valores aí em volts de tensão, é a resistência daquele material à passagem elétrica. Mas tá, como é que a gente aplica isso agora na tecnologia automotiva? Entendemos o conceito. Já sabemos o que é resistência elétrica. Se alguém perguntar a você agora, Marquinho, João, Pedro, o que é resistência elétrica? Você vai dizer, não, resistência elétrica é realmente ali a resistência que um meio condutor ele oferece à passagem de elétrons, a corrente elétrica. Beleza. E na tecnologia automotiva, trabalhando com carros híbridos, elétricos, motores a combustão, sistema de conforto, de segurança, airbag, ABS, controle de estabilidade, tudo isso lida com elétrica e lida com resistências elétricas. E aí, onde é que entra o meu conceito de resistência elétrica nos meus diagnósticos? Então vamos lá, pessoal. Para começar, vamos observar aqui, ó, que esse aqui é o símbolo universal aí de um resistor elétrico. Para que eu utilizo um resistor elétrico no meu dia a dia como reparador automotivo? Esse aqui é o símbolo de um resistor elétrico. Então, se você vê lá dentro de um circuito elétrico, de uma diagramação elétrica, esse símbolo ou esse símbolo aqui embaixo, dessa caixinha ou desses tracinhos assim, parecendo um eletrocardiograma, é o meu símbolo universal aí de resistência elétrica. Junto dele vai acompanhar o valor da resistência, que pode ser 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms. E ohm é a minha unidade de medida para resistência elétrica. Já já vamos entrar nesse detalhe. Então você viu esse sinal aqui, viu esse símbolo, você sabe que é o símbolo de resistência elétrica. Beleza. Então você chegou lá no seu carro, chegou um carro na sua oficina, na sua empresa lá, você está trabalhando, e o cliente está reclamando que não funciona ali a segunda e a terceira velocidade do ar-condicionado. Defeito bem comum aí, né? Para qualquer veículo que tenha um ar-condicionado, hein? Que seja aí analógico, lógico, né? Então ele reclama, não está chegando lá a segunda e a terceira velocidade do ar-condicionado. Você, com apenas um multímetro, pode facilmente fazer esse diagnóstico.
mas por já ter em mente o conceito de resistência elétrica, provavelmente você já sabe até onde está o defeito. Pessoal, como é que acontece o controle de velocidades de um ar-condicionado analógico? Não é aquele digital, tá, pessoal? Não estamos falando aqui de ar-condicionado digital, porque o ar-condicionado digital ele provavelmente já vai trabalhar com pulso PWM para regular a velocidade do eletroventilador, e nós estamos aqui aplicando o conceito de resistência elétrica. Então, o analógico ele é um sistema de ar-condicionado um pouco mais antigo, mas que vai ajudar a gente a entender aí o conceito de resistência elétrica. E tem muitos carros aí populares que ainda trabalham aí com ar-condicionado com resistência, né? Com o botãozinho lá analógico e não digital. Então vamos lá, pessoal. Como é que funciona o ar-condicionado, o controle de velocidades? Quando eu pego uma bateria e ligo lá um fiozinho e ligo no ventilador do ar-condicionado positivo e negativo, o meu ventilador ele começa a girar, certo? Ele começa a girar. E quando eu altero a velocidade do meu ventilador ali, do sistema de ar-condicionado, o que é que eu estou fazendo por trás eletricamente que eu não estou vendo? O que é que eu estou fazendo? Então eu vou explicar para vocês aqui agora. Esse aqui é um desenho que eu fiz para explicar como funciona o controle de velocidade do ar-condicionado do veículo. Aqui eu tenho, como vocês podem observar, 1, 2, 3, 4 resistências elétricas. Pode observar aqui que cada uma tem o seu tamanho e representa um valor diferente no meu esquema elétrico. Então eu vou até colocar aqui um valor fictício, tá, pessoal? Não quer dizer que é esse valor mesmo, mas vamos dizer que a minha primeira resistência ela é de 1 ohms, a segunda é de 2, a terceira é de 5 e a quarta é de 10. 11 é a unidade de medida da resistência elétrica. Já vamos chegar lá. Ela quer dizer a força resistiva que aquele resistor possui. Mas vamos lá. Como é que funciona o ar-condicionado aí do meu veículo? Eu estou lá, então, dirigindo o meu carro. Está fazendo bastante calor. Eu estou aqui com o meu ar-condicionado ligado na velocidade 1. Então, esse bornezinho aqui, ó, ele vai estar plugado na velocidade 1. O que acontece? Eu não tenho eletricidade passando aqui, e daqui ele vem para o meu ventilador. Eu tenho eletricidade passando por esse fio. E eu tenho aqui neste fio uma resistência elétrica. Então, essa resistência elétrica, ela deixa passar uma certa quantidade de elétrons por aquele fio. Então, aqui do outro lado, onde eu tenho o meu ventilador, vou colocar aqui um M, que é o símbolo de motor consumidor aí nos esquemas elétricos, mas esse é o nosso ventilador do ar-condicionado. Então, eu tenho aqui uma passagem de elétrons no primeiro estágio de velocidade do meu sistema de ventilação do ar-condicionado, e eu tenho aqui uma resistência no valor de 1 ohms. Exatamente. Então, vai passar uma certa quantidade de elétrons. O meu ventilador vai girar ali na velocidade 1. Novamente, agora, eu estou com um pouco mais de calor e vou aumentar a velocidade do meu ventilador do sistema de ar-condicionado. Eu vou agora aqui desconectar lá no meu interruptorzinho, eu vou tirar da velocidade 1 e vou ligar na velocidade 3, que vai ser um pouco mais rápido, concorda comigo? Agora que eu liguei aqui o meu interruptor na velocidade 3, quando você gira aquele botãozinho ali, tira do 1 e tira para o 3, lá dentro na resistência você está mudando o circuito elétrico do resistor 1, resistor, para o resistor 3. E o resistor 3, por sua vez agora, ele tem uma resistividade elétrica diferente. Ele tem que deixar passar mais elétrons, melhor dizendo, para que o meu ventilador gire mais rápido. Então, o meu ventilador girando mais rápido, ele vai fazer com que eu tenha um resfriamento interno no veículo mais rápido. Então, esse aqui é o meu resistor, né? E ele vai deixar passar mais elétrons para que o meu ventilador ele gire mais rápido. Esses valores aqui são fictícios, tá, pessoal? Eles não representam aí valores reais de esquemas elétricos de funcionamento real, porque cada carro tem o seu resistor específico, com a sua resistência específica, e aqui é apenas um exemplo para que você entenda o que acontece por trás do veículo e você precisa
dominar, entender para fazer aí diagnósticos precisos na sua oficina, na sua empresa e se destacar como profissional do mercado. Isso aqui que eu passo para vocês, pessoal, é uma aula de graça, gratuita, conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha carreira profissional e estou passando para vocês aí de graça. Então, me ajuda aí, deixa um joinha aí no canal, se inscreve que vocês vão ter muito conteúdo de qualidade. Então, vou explicar para vocês por que isso é importantíssimo no diagnóstico automotivo. Você tem lá no seu veículo aí uma tomada OBD2. E ali na sua tomada OBD2, no seu veículo, você vai ter um sinal da Redecam, 2 pinos ali, né, da Redecam Controle Area Network, que vai trazer para você a resistência da Redecam na linha de alta e na linha de baixa. Isso é para você que já conhece de Redecam e um pouco de eletricidade. Então você vai ter a famosa CAN High e CAN Low. São 2 conceitos de Redecam que trabalham com o mesmo nível de informação espelhado. Então você precisa lá no pino da OBD2 da sua Redecam do seu veículo, de qualquer veículo, medir o valor de resistência. Geralmente aí Audi e Volkswagen você vai encontrar algo entre 60 e 70 ohms de resistência entre esses 2 pinos da OBD2. Então você colocou o multímetro lá na OBD2 e você não encontrou esse valor de resistência. Isso significa que você pode ter uma interrupção no circuito da Redecam. E isso vai atrapalhar diretamente o funcionamento do veículo. Esse é um teste que você pode fazer para verificar a integridade física do circuito elétrico da Redecam do seu veículo em diagnóstico. Importantíssimo fazer medições de resistência somente com o veículo desenergizado, com o veículo sem a chave, tudo desligado e com o borne negativo da bateria desconectado, pois eu não posso medir a resistência elétrica de um fio se ele estiver ali sob a atuação de uma corrente elétrica. Qualquer medição de resistência elétrica que eu faça de um fio, seja de alta tensão, de baixa tensão, eu estou medindo a resistência do fio e não da eletricidade. Resistência elétrica, você não mede a eletricidade, não precisa ligar nada para você medir o que está acontecendo. Você, na verdade, desliga tudo e mede a resistência elétrica do fio. Vamos dizer que o meu fio ele esteja rompido. O fio foi partido lá no meu esquema elétrico. Passou uma porta, o carro passou por um acidente, aconteceu alguma coisa, mexeram lá, partiu o fio lá e aí ele parou de conduzir eletricidade. Quando eu fizer a minha medição com multímetro, um fio que era para eu encontrar 2 ohms de resistência, eu não vou encontrar nada, porque ele não está unido. Ele vai me dar uma resistência infinita, o valor de número 1 no multímetro. Então, o meu esquema elétrico está me dizendo que neste fio da OBD2, lá da Redecam, que sai da tomadinha OBD2, vai para uma unidade, passa por uma BCM, passa por uma rede de bordo, passa por uma unidade de comando do motor. O meu esquema elétrico está me dizendo lá que eu preciso encontrar nesse fio 2 ohms de resistência. O meu esquema elétrico me diz que é um fio preto e amarelo. O meu esquema elétrico me diz de onde o fio vem e para onde ele vai. Eu chego lá com o meu multímetro, vou medir esse fio, coloco lá numa ponta, coloco na outra. Era para eu encontrar um valor de 2 ohms de resistência e eu não encontro absolutamente nada? Alguma coisa está errado aí, meu amigo. Você não acha? Por que que eu não estou encontrando nada neste fio? Por que que eu não estou encontrando nada? Eu pergunto a você. Então, pessoal, pode ser porque o fio foi interrompido. E se o fio foi interrompido, eu não vou encontrar o valor de resistência daquele fio. Eu preciso que ele esteja na sua integridade física para que eu possa encontrar o valor de resistência dele. Percebeu, pessoal, como é importantíssimo resistência elétrica para você que trabalha com reparação automotiva? Se você hoje é um profissional aí que trabalha só com mecânica, não trabalha com elétrica, é aqui que começa você a desenvolver os seus conceitos de diagnóstico em elétrica e eletrônica automotiva. E pessoal, eu digo uma coisa a vocês, não é difícil. Isso aqui não é difícil. É igual andar de bicicleta. Você vai aprender uma vez, vai praticar um pouquinho, vai cair, mas depois que você aprende, você pega defeito elétrico todos os dias na sua oficina
e na empresa onde você trabalha. E isso aqui, pessoal, é o futuro que nós temos agora aí, carros elétricos, carros híbridos. Como você vai trabalhar num carro elétrico que não pega um pingo de gasolina se você não entende de resistência elétrica? Então eu estou trazendo para vocês aqui uma aula completa de resistência elétrica. Então, pessoal, isso é o que é resistência elétrica que eu trouxe para vocês aqui agora. Já entendemos aí os símbolos de resistência elétrica no esquema elétrico, já aprendemos o que é a resistência elétrica propriamente dita, é a resistência de um material condutor à passagem de um fluxo ordenado de elétrons, que pode ser aí de 12 volts, 24 volts, 48 volts, e inúmeros valores também de corrente, não só de tensão. Vimos aqui o que acontece dentro de um resistor, como ele limita a passagem de elétrons. Note que aqui ele começa com uma grande quantidade de elétrons, ele vem diminuindo e diminuindo e diminuindo a cada barreira que ele passa. Então isso é o que é um resistor elétrico, ele apresenta uma resistência elétrica. E aqui vimos também como funciona o sistema de controle de velocidade do ar-condicionado de veículos que não tem ar-condicionado digital e sim analógico. É através de uma combinação de resistências que ele controla a velocidade. Então, se não funciona a velocidade 2 e 3, provavelmente eu tenho um defeito lá nesses resistores, não estão em funcionamento, aqueceram, pararam de funcionar, um fio interrompido. Geralmente isso aqui é uma peça só, com os resistores internos integrados. Substitui a peça que vai dar tudo certo, o carro vai ficar bom e vai funcionar a todas as velocidades. Também vimos como podemos medir a quantidade de resistência e o seu valor de medida, que é o ohm, símbolo universal aí de resistência elétrica. Eu posso ter aí 10 ohms, 5 ohms, 10 ohms, depende aí das características do meu fio. Quanto mais grosso, maior a resistência. Quanto mais grosso, mais espesso o fio, maior vai ser a resistência dele. E quanto mais comprido também, maior a resistência. O inverso também está correto. Quanto menos grosso, mais fino o fio, menor a resistência, menos espesso, né, tecnicamente falando, menor vai ser a resistência, e quanto mais curto o fio for, menor vai ser também a resistência elétrica, o caminho que esses elétrons vão percorrer dentro desse fio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, galera. Clica aí no botão de inscrever, ativa o sininho, comenta, deixa dúvida, pergunta aí que eu vou responder vocês. Vou trazer os meus conhecimentos, tá, da minha carreira profissional, de toda a minha experiência, onde eu já trabalhei aí no grupo FCA, Audi, Volkswagen, como instrutor do Senai também. Estou trazendo todo esse conhecimento aqui para vocês e repito novamente, deixo para vocês aí embaixo treinamentos especializados do Alexandre Autotest, treinamentos online, para você mudar a sua carreira profissional aí, entrando no mundo da elétrica automotiva, da eletrônica e também mais para frente dos carros híbridos e elétricos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.